O milagre que mudou a vida de Sandra, quando a fé venceu o desespero. Sandra Oliveira tinha 38 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que, aos poucos, se transformava em um pesadelo. Há 3 anos, seu marido, Carlos, um homem antes carinhoso e trabalhador, havia mudado radicalmente. Ele passou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas vagas sobre reuniões no trabalho ou compromissos com amigos. Mas Sandra sentia no ar que algo estava errado. Até que, uma noite, enquanto procurava um documento na gaveta do quarto, encontrou um bilhete dobrado entre as roupas dele. Era um recado da vizinha, Marisa, com palavras que não deixavam dúvidas: não véu a hora de te ver de novo. Saudades do nosso momento especial. O mundo de Sandra desabou. As noites de choro silencioso no banheiro, as mentiras descobertas, as brigas que só pioravam a situação. Carlos não negou quando confrontado, mas também não mostrou arrependimento. É só uma fase, Sandra. Você está exagerando, dizia, enquanto o celular não parava de vibrar com mensagens da outra. A dor era tão profunda que ela chegou a pensar em desistir de tudo. Os filhos, Lucas de 8 anos e Ana de 5, percebiam a tensão, mas ela tentava esconder as lágrimas. Foi então que a situação financeira também começou a ruir. Carlos, que antes era um bom provedor, passou a gastar dinheiro sem explicação. As contas atrasavam, o aluguel estava em risco, e Sandra, que trabalhava como auxiliar de limpeza, não conseguia cobrir tudo sozinha. Uma tarde, depois de mais uma discussão, ela se sentou no sofá com as mãos trêmulas e um envelope de contas na mesa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sussurrou, sentindo o peso do desespero. Foi nesse momento que sua vizinha de porta, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua casa. Minha filha, eu ouvi vocês brigando. Você não está sozinha, não. Venha comigo amanhã na Igreja Universal. Lá, Deus vai te ouvir. Sandra hesitou. Ela havia sido criada católica, mas há anos não pisava em uma igreja. Não sei, Dona Maria, não acho que adiantaria. Mas a senhora, com os olhos cheios de convicção, segurou sua mão. Adiante, sim. Eu já vi milagres acontecerem lá. Deus não abandona quem busca Ele de verdade. No domingo seguinte, Sandra entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro onde morava. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia de fé que a envolveu. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a restauração dos lares, Sandra sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não quer ver famílias destruídas. Ele é o Deus dos impossíveis, declarou o pastor, com uma unção que fez arrepiar os cabelos dos braços dela. No final do culto, houve um chamado para oração. Quem aqui está passando por uma batalha no casamento, venha ao altar. Deus vai tocar no seu problema, disse o pastor. Sandra, com as pernas trêmulas, levantou-se e foi. Quando ajoelhou, uma obreira se aproximou e colocou a mão em sua cabeça. Irmã, você veio buscar um milagre hoje? Então crê. Deus vai restaurar o seu casamento. As lágrimas caíram sem controle enquanto ela ouvia as orações fortes de libertação, aquelas palavras de autoridade que pareciam romper as trevas. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição sobre este lar. Que o inimigo seja expulso, e a paz de Deus volte a reinar. O pastor então ungiu sua testa com óleo e disse: receba a unção do Espírito Santo. A partir de hoje, sua vida vai mudar. Sandra saiu dali com o coração leve, como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas. Mas o pastor avisou: não é só vir uma vez. Você precisa persistir. Participe da corrente de oração, traga suas ofertas com fé, e Deus vai agir. Sandra começou a frequentar a igreja todos os domingos e quartas. Participava das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde ela, mesmo com pouco dinheiro, separava uma oferta especial, crendo que Deus multiplicaria suas finanças. Nas vigílias de oração, ela ficava até tarde, clamando por seu casamento, enquanto os pastores faziam orações de quebra de maldição e libertação. Uma noite, durante uma fogueira santa, o pastor falou sobre o poder da decisão. Muitos aqui estão esperando Deus fazer tudo, mas vocês também precisam agir. Se o seu cônjuge está errado, não fique calada. Ore, mas também fale com autoridade.
O inferno não pode roubar o que é seu. Sandra sentou-se na primeira fileira, com as mãos apertadas. Naquele momento, ela tomou uma decisão: não ia desistir. Ia lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos e pela sua paz. Naquela mesma semana, ela fez algo que nunca havia feito: confrontou Carlos com firmeza, mas sem gritos. Eu não vou aceitar isso mais. Ou você escolhe nossa família ou escolhe ela. Mas saiba que eu estou orando, e Deus está do meu lado. Carlos riu, incrédulo. Oração? Você tá louca, Sandra? Mas algo no olhar dela o fez calar. Talvez fosse a confiança que agora brilhava em seus olhos. 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Marisa, a vizinha, apareceu na porta de Sandra, visivelmente abalada. Eu preciso falar com você, gaguejou. Sandra a convidou para entrar, e Marisa, com lágrimas nos olhos, confessou: eu não aguento mais. Desde que você começou a ir naquela igreja, coisa estranha tem acontecido comigo. Eu sonho com fogo, ouço vozes me acusando, eu não quero mais isso. Por favor, me perdoa. Sandra, surpresa, sentiu o Espírito Santo falando dentro dela. Em vez de xingar ou humilhar Marisa, ela a abraçou e disse: Deus te perdoa. E eu também. Mas você precisa se afastar do meu marido e buscar a Deus. Naquele mesmo dia, Carlos chegou em casa mais cedo. Seu rosto estava pálido. Sandra, eu não sei o que está acontecendo comigo. Desde ontem, sinto como se algo me apertasse por dentro. Não consigo dormir, não consigo, eu não quero mais isso. Ele se ajoelhou no chão da sala e chorou. Me perdoa. Eu fui um idiota. Sandra, com o coração acelerado, ajoelhou-se ao lado dele e orou. Senhor, restaura meu marido. Tira todo espírito de adultério, de mentira, de destruição. Em nome de Jesus, eu declaro que este lar é teu. O milagre não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. Carlos começou a frequentar a igreja com Sandra. Participaram juntos da corrente do amor, onde casais oram pela restauração do relacionamento. Ele devolveu o dinheiro que havia gasto com Marisa, e pouco a pouco, a confiança foi sendo reconstruída. As finanças, que pareciam um abismo, começaram a melhorar quando Sandra recebeu uma promoção no trabalho, algo que ela acreditou às ofertas que havia dado com fé. Um domingo, no culto de testemunhos, Sandra subiu ao altar com Carlos ao seu lado. Eu vim aqui destruída, sem esperança. Mas Deus, através desta igreja, me mostrou que Ele é fiel. Meu casamento foi restaurado, minhas finanças foram abençoadas, e hoje eu tenho paz. O pastor, emocionado, levantou as mãos. Glória a Deus! Isso é o poder da fé, da obediência, das ofertas que abrem as janelas do céu. A lição que Sandra aprendeu. Sandra descobriu que a fé não é passividade. É luta, é decisão, é persistência. Ela aprendeu que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas esperando que a gente dê o primeiro passo, seja indo à igreja, seja entregando o problema nas mãos dele através da oração e das ofertas. Muitas pessoas desistem porque não veem um milagre imediato, ela costuma dizer hoje, quando ajuda outras mulheres na igreja. Mas Deus tem o tempo certo. O que não pode é parar de crer. Hoje, Sandra e Carlos são obreiros na Igreja Universal. Eles lideram um grupo de casais e compartilham seu testemunho para mostrar que, não importa quão grande seja a batalha, com Deus, a vitória é certa. E toda vez que ela olha para seus filhos, sorridentes e seguros, ela sabe, valeu cada lágrima, cada oração, cada oferta dada com fé. Porque Deus não falha. Nunca. Sandra nunca esqueceu o dia em que o pastor chamou ela e Carlos para um trabalho especial na igreja. Era uma tarde de sábado, depois do culto, e o templo ainda estava cheio daquele perfume de fé e incenso, café recém-feito e Bíblias sendo folheadas. O pastor os olhou com um sorriso que já era a resposta: Deus tem uma missão para vocês dois. No começo, eles ficaram receosos. Nós, pastor? Mas ainda estamos aprendendo, Carlos disse, coçando a nuca, como fazia sempre que ficava nervoso. Mas o pastor apenas balançou a cabeça. Quem melhor para ajudar outros casais do que vocês, que conhecem a dor da quase separação e a alegria da restauração? Deus usa as cicatrizes para abençoar outros. E foi assim que começaram.
Primeiro, eram só eles e mais 2 casais, reunidos na sala dos fundos da igreja, com cadeiras de plástico e um café simples. Sandra levava um caderno onde anotava versículos que a tinham sustentado nos dias mais difíceis de Salmos 34, Jeremias 29:11, Filipenses 4:19. Carlos, que antes mal abria a Bíblia, agora lia em voz alta com uma firmeza que surpreendia até ele mesmo. Uma das primeiras pessoas que eles ajudaram foi a Dona Maria, uma senhora de cabelo branco e mãos trêmulas, que chegava à igreja arrasada porque o filho havia se envolvido com drogas. Já não sei mais o que fazer, ela chorava, apertando um lenço surrado. Sandra segurou suas mãos e contou como também já tinha se sentido assim, sem saída. Mas Deus ouve, Dona Maria. Ele ouve mesmo. A gente só precisa insistir. E insistiram. Todas as terças-feiras, antes do culto, eles oravam com ela. Carlos, que trabalhava como motorista, passou a fazer um desvio para buscar Dona Maria em casa nos dias de culto. Sandra ensinou ela a jejuar e a dar ofertas mesmo quando o dinheiro era pouco. Não é o valor que importa, é a fé por trás, ela dizia. E assim, devagar, como uma semente que rompe o asfalto, o milagre começou a brotar. 3 meses depois, o filho de Dona Maria apareceu na porta da igreja. Magro, olheiras fundas, mas vivo. Ele tinha ouvido a mãe falando tanto de Deus, das orações, dos cultos, que resolveu dar uma chance. Não aguentei mais ver ela sofrer, ele confessou, com a voz embargada. Hoje, ele é obreiro e ajuda outros jovens a saírem das drogas. Dona Maria, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das mulheres mais ativas na campanha de arrecadação de agasalhos para os moradores de rua. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto Sandra organizava a sala dos casais para mais um encontro, uma moça jovem entrou correndo, os olhos vermelhos de chorar. Minha mãe me expulsou de casa porque descobriu que eu estou grávida, ela soluçou. Não tenho para onde ir. Sandra não hesitou. Pegou a bolsa, tirou umas cédulas que eram para o almoço do dia seguinte e colocou na mão da garota. Vem, minha filha. Vamos orar primeiro, depois a gente vê o resto. Carlos, que estava chegando, viu a cena e entrou na sala sem dizer nada. Só abraçou a moça como se fosse sua própria filha. Naquela noite, eles ligaram para uma irmã da igreja que tinha um quarto vago e, em menos de uma semana, a garota já estava empregada na padaria de um irmão. O bebê nasceu saudável, e hoje, 4 anos depois, a moça é casada, batizada e ajuda na evangelização das adolescentes da igreja. Isso é Deus, Sandra costuma dizer, olhando para trás e vendo como ele transformou não só a vida dela, mas de tantas pessoas através dela. A gente acha que está indo ajudar os outros, mas é a gente que sai abençoado. Carlos, que antes era um homem fechado e amargurado, hoje é conhecido pelo abraço forte e pelas palavras de ânimo. Deus não tira a gente da batalha, mas entra na batalha com a gente, ele repete, como um mantra, para todo casal que chega desesperado à igreja. E eles chegam. Sempre chegam. Porque a dor é igual em todo lugar, mas a esperança também. Uma vez, um homem chegou ao culto tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Os irmãos queriam chamar a polícia, mas Sandra se aproximou, segurou seu braço e disse: Vem, meu irmão. Jesus te ama do jeito que você está. O homem chorou ali mesmo, no meio do templo, e hoje é um dos mais fiéis servos da obra. Sua esposa, que já tinha assinado os papéis do divórcio, cancelou tudo depois de ver a transformação. Quando a gente pensa que já viu tudo, Deus mostra que tem mais, Sandra ri, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras depois de um culto. Cada vida que muda aqui é um milagre. E o melhor é saber que a gente faz parte disso. Agora, eles têm um sonho: abrir um abrigo para mulheres em situação de risco, um lugar onde elas possam se reconstruir com a palavra de Deus. Já começaram a juntar ofertas, a orar por isso, e Sandra tem certeza, se Deus já fez tanto por nós, que éramos só 2 perdidos, imagine o que Ele não vai fazer por tantas outras pessoas. Porque, no fim, é isso que a igreja ensina, que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado, tão quebrado que não possa ser restaurado. Basta dar o primeiro passo. E eles deram. E nunca mais pararam. O sonho do abrigo começou a tomar forma de um jeito que só Deus poderia planejar. Um dia, depois de um culto de oração, uma irmã da igreja, Dona Maria, se aproximou de Sandra com os olhos brilhando.
Minhas filhas, eu tenho uma casa vazia, grande, lá no bairro Santa Cruz. Fica perto da igreja, é arejada, tem quarto para várias pessoas. Mas faz anos que está parada, precisa de reforma. Se for para ajudar outras mulheres, eu dou para a obra. Sandra e João não acreditaram no que ouviram. Aquela casa era exatamente o que eles tinham pedido a Deus em oração, só que melhor, já tinha estrutura, localização boa e, o mais importante, era uma resposta clara do céu. Deus não só ouve, ele adiantara a bênção, João exclamou, abraçando Dona Maria, que chorava de emoção. Mas o desafio era grande. A casa precisava de telhado novo, encanamento, pintura, móveis. Uma obra que custaria muito. Eles apresentaram o projeto na igreja, e o pastor fez um apelo: irmãos, Deus nos deu a semente. Agora, vamos regar juntos? Não demorou para que os irmãos começassem a chegar com doações. Um irmão, que era pedreiro, se ofereceu para liderar a reforma. Outra irmã, costureira, prometeu fazer cortinas e roupas de cama. Até as crianças da escola bíblica dominical começaram a juntar moedinhas em latas decoradas com versos bíblicos. Enquanto a obra avançava, Sandra sentia que Deus estava preparando algo maior. Uma noite, ela sonhou com uma mulher chorando em frente à porta da casa ainda em reforma. No sonho, ela ouvia uma voz: ela se chama Ana. Está chegando. Sandra acordou com o coração acelerado e contou tudo a João. Deus está nos mostrando que já tem alguém esperando por esse lugar, ela disse, certa. 2 semanas depois, no meio de um culto, uma jovem entrou na igreja visivelmente abalada. Era Ana. Ela tinha escapado de uma situação de violência doméstica e não tinha para onde ir. Uma irmã da igreja a trouxe, sem saber que ela era exatamente a mulher do sonho de Sandra. Quando Ana viu Sandra, abriu um sorriso trêmulo: eu não sei porquê, mas desde ontem eu sinto que Deus me mandou vir aqui. Sandra a abraçou forte e sussurrou: Deus já tinha preparado um lugar para você, filha. Já está quase pronto. O abrigo foi inaugurado 3 meses depois, em um dia de sol e muita alegria. Chamaram de a Casa Betel, porque, como o pastor explicou na cerimônia, Betel significa a casa de Deus, e ali, Deus estaria reconstruindo vidas. Ana foi a primeira moradora e, em poucas semanas, já ajudava a receber outras mulheres que chegavam quebradas, mas com esperança. João, que antes mal conseguia ler a Bíblia, agora liderava estudos noturnos no abrigo. Sandra, que achava que sua vida não tinha mais propósito, via-se aconselhando, orando e ensinando outras mulheres a costurar, habilidade que aprendeu na igreja e que agora virava fonte de renda para elas. 1 ano depois, a Casa Betel já havia abrigado dezenas de mulheres, muitas delas hoje batizadas, trabalhando e até mesmo servindo na obra. Ana, que chegou sem nada, agora era auxiliar de enfermagem, graças a um curso pago pela igreja. Eu pensava que minha vida tinha acabado, ela contava, emocionada, em um testemunho. Mas Deus me trouxe para um lugar onde eu encontrei não só um teto, mas uma família. E assim, o que começou com 2 corações quebrados se tornou um rio de bênçãos. João e Sandra, que um dia entraram na igreja arrastando suas dores, agora viam Deus multiplicar através deles o que haviam recebido. A gente só plantou uma sementinha de fé, João dizia, olhando para a Casa Betel cheia de risos e orações. Mas Deus fez brotar um jardim. Porque, afinal, quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele quer tocar muitas. E tudo começa quando alguém, como Sandra e João, diz: aqui estou, Senhor. Usa-me. O tempo passou, e o que era uma pequena semente de amor se transformou em um grande movimento de fé. A Casa Betel, que antes abrigava apenas algumas famílias, agora era um farol de esperança para dezenas de pessoas que, como Sandra e João, chegavam com o coração em pedaços. Um dia, uma mulher chamada Marisa bateu à porta da igreja. Ela vinha de longe, com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas. Eu não tenho mais para onde ir, confessou, segurando um bebê de colo. Meu marido me abandonou, e eu não tenho nem como alimentar meu filho. Sandra, que já conhecia bem aquele desespero, a abraçou forte. Aqui você não vai faltar nada. Deus já preparou um lugar para vocês. E assim foi. Marisa recebeu ajuda com comida, fraldas e até um emprego na cozinha comunitária que a igreja havia montado. Mas o maior milagre veio quando, após meses de oração, ela reconquistou a autoestima e começou a estudar.
Eu achava que minha vida estava acabada, ela dizia, com lágrimas de gratidão. Mas aqui, aprendi que Deus não desiste da gente. Enquanto isso, João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora liderava um grupo de apoio para homens que lutavam contra vícios. Eu sei o que é se sentir perdido, ele compartilhava nas reuniões. Mas Jesus me resgatou, e ele pode resgatar vocês também. Muitos daqueles homens, que chegavam com a alma pesada, saíam dali com um novo propósito. Até as crianças da comunidade começaram a sentir o impacto. A igreja abriu uma escolinha bíblica nos finais de semana, onde as crianças aprendiam sobre amor, respeito e, claro, sobre o Deus que nunca as abandonaria. Uma menina chamada Lúcia, que antes era tímida e triste, começou a sorrir mais. Aqui eu me sinto importante, ela disse um dia, abraçando sua professora voluntária. E assim, a história de Sandra e João se multiplicava. Cada vida transformada se tornava um instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas. A igreja não era mais só um prédio, mas um lugar onde milagres aconteciam todos os dias. Quando a gente pensa que já viu tudo, Deus mostra que Ele é muito maior, dizia Sandra, olhando para a multidão de pessoas que agora chamavam aquele lugar de lar. Ele não só mudou a nossa história, como nos deu o privilégio de ajudar a mudar a história de outros. E assim, o jardim que Deus plantou através daqueles dois corações quebrados continuava a florescer, provando que, quando alguém se entrega nas mãos do Senhor, Ele faz coisas que nenhum homem poderia imaginar. Porque, no final, o maior milagre não é só a transformação de uma vida, mas a corrente de amor que ela inspira. O último toque do milagre. Anos depois, numa tarde dourada, João seguiu Sandra até o velho banco de madeira onde tudo começou, o lugar onde, outrora, ela chorara sua dor e ele, sua solidão. Agora, o jardim ao redor estava cheio, crianças brincando, jovens lendo a Bíblia sob as árvores, idosos compartilhando histórias de fé. O ar cheirava a terra molhada e pão recém-assado, vindo da cozinha comunitária que alimentava corpos e almas. Lembra quando a gente achava que estava perdido demais? Perguntou Sandra, apertando a mão dele. Deus não só nos encontrou, Ele nos fez encontradores. João sorriu, olhando para o horizonte onde o sol beijava as colinas. O milagre não foi só a gente estar aqui. Foi perceber que Ele nos usou exatamente como estávamos, quebrados, com medo, cheios de dúvidas. E mesmo assim, olha só o que Ele fez. Nesse momento, uma mulher se aproximou, segurando um bebê nos braços. Era Mariana, a primeira pessoa que eles tinham ajudado a sair das ruas. Vocês me deram mais do que comida e um teto, disse, com os olhos brilhando. Me deram de volta a esperança. Agora, eu faço o mesmo por outros. Porque amor se multiplica. Sandra abraçou os dois, sentindo o peso sagrado daqueles braços que, um dia, também haviam sido vazios. Isso é o Evangelho vivo, sussurrou. Não é sobre sermos perfeitos, mas disponíveis. A reflexão que fica. O maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando ousamos acreditar que nossa história quebrada pode ser semente de restauração. Sandra e João descobriram que a fé não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de deixá-las contar uma nova história, uma história que, como pão partido, se multiplica para alimentar multidões. A lição. Deus não precisa de heróis, Ele precisa de corações que digam eis-me aqui, mesmo tremendo. Porque milagres não nascem da força humana, mas da rendição que transforma feridas em portas, e solidão em comunidade. E assim, o jardim cresce, uma vida de cada vez.